Estou aqui nos estúdios com a deputada estadual do PSOL, Linda Brasil. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Foca. Boa tarde a todas e todos os telespectadores do programa Atalaia Mais. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu gostei do leque, hein? Vamos lá, vamos de novo? Aí, muito bem. Agora, nesse período com friozinho, com o tempo mais ameno, não balança o leque não, né? Mas tem situações que é necessário. Também o leque acaba sendo um símbolo de resistência, sim, claro, né, de luta. Não, sem dúvida. E nesse período da política quente nacionalmente, e aqui em Sergipe, sim, né? Aí, exato. Vira e mexe, ele está sendo requisitado ali para... Ontem mesmo eu dei uma lecada lá na LES, na votação. O motivo dessas lecadas na LES ontem? Depois da fala do líder do governo, ao querer, né, defender os 4 empréstimos que o governo do estado enviou e que, infelizmente, foram aprovados lá. Ele fez uma fala em defesa, né, porque já tinha questionado na sala de Comissão de Justiça e Constituição que o Estado tem 1,6 bilhão de reais da venda da DESO, né? Está numa situação favorável, de acordo com a própria secretária da Fazenda. E o porquê? Se tem dinheiro e ainda assim quer fazer empréstimo. Aí ele foi responder dizendo que, com a resposta não muito plausível, né? Dizendo, não, porque os empréstimos os juros são poucos, estão recebendo juros do que está guardado, quer dizer, você vai pagar juros de algo que já tem, então a justificativa não foi muito convincente. Ontem esteve aqui o secretário de Planejamento, Júlio Filgueira, e ele deu justamente aqui os motivos, passou os motivos, né, as razões para contrair esses empréstimos. Sim. Na verdade, foram 4 projetos, somando os 4 em quase 2 bilhões. 1 bilhão e 900 mil, é isso? Isso, mas tem um em particular, o 181 de 2025, que são 850 milhões, Foca. Nesse mesmo só tem 2 páginas e não determina onde será aplicada, qual juro será aplicado. Só fala em investimentos gerais, de uma forma genérica, estruturas e o PDV, que é o Programa de Desligamento Voluntário. Então, na nossa avaliação, né, na minha e de alguns parlamentares da oposição que votaram contra, é um cheque em branco, né, já que no projeto, na mensagem fala algo, mas a mensagem é uma justificativa, né, para esses detalhes deviam, né, estar, né, dentro do corpo do projeto. Sim. Que não estava. Vamos lá, deputada, a senhora ontem também aprovou 2 projetos, é isso? Sim, uma vitória muito importante, né, a militância feminista de defensores e defensores dos direitos humanos. O primeiro projeto foi um projeto que institui mecanismo, Foca, para combater a violência obstétrica dentro do estado de Sergipe, porque a violência obstétrica, infelizmente, é uma prática muito naturalizada, principalmente na periferia, né, para as mulheres Sim. periféricas, que muitas das vezes sofrem um tipo de violência na hora do parto e às vezes até antes mesmo, no pós. Então é uma reivindicação do movimento feminista. O outro projeto é a instituição do dia 14 de março como Dia Estadual dos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, porque essa data é a data, infelizmente, que Marielle Franco foi assassinada e vários outros estados já aprovaram, né, essa data para que seja um símbolo de resistência aí dos defensores dos direitos humanos. Linda, a gente fala sobre políticas públicas, mas também a gente fala sobre política partidária, que não faz mal a ninguém. Foi por conta da política partidária que a senhora está aí no seu mandato, ganhou o mandato de vereadora, ganhou o mandato também Sim. de deputada estadual. A senhora defende que o PSOL tem uma candidatura a majoritário próximo ano ao governo do estado? Hoje, avaliando, sim, né? Eu acho que se houvesse realmente, né,
união da esquerda, né, ou do campo progressista, né, não precisa ser necessariamente da esquerda, né, do centro-esquerda, né, que não estão satisfeitos e satisfeitas, como a maioria da população sergipana, com o atual governo, especialmente por esse projeto privatista de entregar DESO na saúde, né? O secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri, já informou que todos os equipamentos da saúde serão entregues, bem como o Hospital do Câncer, que vai ser, né? É bom deixar claro que o governo está fazendo com verba nacional, mas quem vai gerir são empresas terceirizadas a partir desse processo de OS, como está sendo no Hospital da Criança e como vai acontecer também, Foca, com todos os hospitais regionais do estado de Sergipe. Deixa eu só explicar para quem está nos assistindo, o que a deputada está querendo dizer é o seguinte, é que as unidades de saúde, em Aracaju também, existe isso desde do final do primeiro mandato agora, né, no caso do terceiro mandato de Edivaldo, né? O segundo, aliás, o primeiro desses dois últimos que ele exerceu. É justamente o seguinte, ao invés da gestão municipal ou gestão estadual colocar a grana no hospital para gerir, colocar funcionário público tal, e contratar, ou até mesmo fazer concurso para a ocupação dessas vagas, o governo ou a prefeitura vai lá, paga uma grana a uma empresa e a empresa gere essa unidade de saúde. Exato. A senhora é contra isso. Por que isso é ruim? Exato. A empresa gerir uma unidade de saúde. Foca, o Hospital da Criança, ele foi entregue a uma empresa, foi o primeiro ao que o governo começou a fazer essa entrega, que foi o Hospital da Criança, desde o 1º de julho. E desde então a gente vem recebendo várias denúncias, porque diminuiu a quantidade de servidores, né, naquele local. Era uma média de 300 e agora só tem 200 servidores. Isso, Foca, acaba prejudicando o tempo de trabalho, porque há uma sobrecarrega, né, os profissionais. Isso prejudica o atendimento e, consequentemente, prejudica, né, a população sergipana. E a gente recebeu também uma denúncia do Centro de Ortopedia, que existiam antes, quando era gerido pela saúde, 4 ortopedistas que eram especializados. Essa nova empresa contratou mais 7 ortopedistas, mas eles não comprovaram a especialidade. E isso acarreta, de uma certa forma, um prejuízo na qualidade do atendimento para a população sergipana. Deputada, como é que a senhora reage, como é que a senhora recebeu a informação dessa operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Bolsonaro? Ele vai usar agora tornozeleira eletrônica, vai poder sair de casa à noite, nem nos finais de semana, não pode se envolver com embaixadores, não pode ter contato com outros possíveis condenados desse processo, a exemplo do filho dele, inclusive o Eduardo Bolsonaro. Como é que a senhora reage, como é que a senhora observa esse cenário da política nacional? Exato, é algo muito importante que a Justiça possa estar investigando tudo que o ex-presidente faça, né, com a defesa que qualquer outra pessoa possa ter, mas, na verdade, isso é resultado, Foca, de um tipo de comportamento, principalmente, se eu não me engano, não é devido ainda à tentativa de golpe. Esse é um processo já atual, novo processo, por causa do que está acontecendo, dessa tentativa de um governo exterior, dos Estados Unidos, tentar interferir na democracia e na soberania do nosso país, né, ao fazer chantagem, né, com o nosso governo, com o nosso judiciário. Então, é muito complicado, né, um outro país querer ingerir, né, na democracia, na soberania nacional. Então, tudo que está acontecendo é muito grave e
pelo que eu vi, né, essa tornozeleira é justamente uma tentativa para que ele não faça como o filho dele fez, indo lá para os Estados Unidos, para conspirar contra o nosso país ou tentar fugir para evitar uma prisão que, pelos autos, né, por tudo que já foi investigado e que já foi colocado para a sociedade, né, nesse julgamento do golpe do dia 8 de janeiro de 2023, há uma possibilidade plausível da prisão dele, então, para tentar também coibir, né, uma possível fuga, eu acho que foi essa decisão do STF, eu acho acertada. Pedi muito bem de volta, hoje recebendo a deputada estadual Linda Brasil, do PSOL. Deputada, a gente estava falando aqui em off que a senhora ganhou as eleições para vereadora, depois foi para a disputa estadual, ganhou a eleição para deputada estadual. Sergipe, aliás, primeiro Aracaju, depois Sergipe, passou a ter uma representatividade da comunidade LGBTQIA+. A senhora, durante esse período, a senhora acha que produziu muito para essa comunidade? A senhora realmente foi a voz dessa comunidade, primeiro na Câmara e agora na Alese? Com certeza, Foca. Não só para a comunidade LGBT, né, a gente participando de várias ações, né, que envolve não só a militância, mas com assuntos para desconstruir estigmas e estereótipos, Foca, que gera tanta violência contra a nossa população, né? O Brasil é o país campeão em assassinato de pessoas trans, LGBTQIA+, de uma forma geral. Então, a gente vem desenvolvendo ações como emendas que a gente destinou para o Centro de Referências de Combate aos Direitos da População LGBT, que é um centro ligado à Secretaria de Segurança Pública, mas que existe trabalhos relacionados à questão psicológica, à retificação do nome para pessoas trans, né? A gente tem um trabalho muito grande com a DAGV, né, que é um departamento que existe uma delegacia específica para as comunidades LGBT e também apoiando através de emendas e outras ações, instituições que lutam a favor dos direitos da população LGBT aqui em Sergipe. Então a senhora se sente orgulhosa por esse trabalho? Sim, e uma responsabilidade muito grande, porque assumidamente eu sou a primeira, não só mulher trans, mas pessoas LGBT, né, a ocupar esses espaços, e é uma responsabilidade, né? Há uma expectativa também muito grande, só que também a política institucional, né, existe uns protocolos, né, existe uma burocracia que muitas das vezes impede. Eu queria poder fazer mais, né? Mas a gente vem aprovando várias ações. Ontem mesmo, só para você ter ideia, a gente conseguiu, eu sou a única parlamentar a fazer isso. Assim, teve Paulo Júnior, também aprovou uma, mas eu consegui aprovar 10 emendas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E uma dessas emendas, né, que uma é sobre política de educação profissional, sobre ações de proteção à mulher vítima de violência, sobre fortalecimento do esporte amador, gestão de recursos hídricos, e uma específica justamente para a comunidade LGBT, que foi o desenvolvimento de política de defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Aí, além disso, uma que para mim que é muito importante, que tem a ver com a comunidade camponesa aqui do estado de Sergipe, foi uma para que a gente possa instituir o Programa Estadual de Sementes Crioulas ou nativas, né, com ações que favoreçam a produção comunitária de sementes crioulas e a aquisição pelo governo do estado. Então, são 10 emendas dentro da LDO. A gente protocolou, Foca, 45 emendas que foram discutidas com os movimentos sociais, porque a nossa mandata é dividida em 8 GTs.
que são GTs? São grupos de trabalhos que fazem ações junto com a sociedade civil, com a população. Aí temos GT Direitos Humanos, que não só envolve a comunidade LGBT, mas as mulheres, a população negra, quilombola, temos da saúde, de educação, porque eu tenho uma atuação muito forte na educação, né? Porque eu sou professora, sou mestre em educação, e a gente também, só para você ter ideia, nesses 2 anos, no ano passado, né, que a gente destinou quase R$1 milhão para escolas, né, reformas e desenvolver projetos dentro das escolas. Perfeito. Deputada, uma das coisas que a gente vem observando é o seguinte, é uma discussão envolvendo essa escola sem partido, né? Sim. O embate da senhora com a direita mais bolsonarista e tal. Sim. Houve também uma situação relacionada àquela fala da senhora em uma escola lá em Nossa Senhora das Dores, que gerou comentário favorável, comentário contrário, enfim. E aí, veja só, o Hora News publicou a matéria dizendo o seguinte, que a senhora pode pagar uma indenização de R$1 milhão a justamente ao Lúcio Flávio, foi uma ação movida justamente por ele, enfim, por outras figuras da direita mais bolsonarista, por conta daquela fala da senhora na escola lá em Nossa Senhora das Dores. Como é que a senhora observa isso? A senhora pode pagar essa indenização, é isso? Com certeza. Primeiramente, dizer que esse movimento Escola Sem Partido é um movimento que historicamente persegue professores e professoras por debater temas que têm a ver com a diversidade, temas sociais. Então, esse movimento já perdeu várias ações. Ao contrário, hoje eu fiquei sabendo disso, eu não tive nem acesso ainda a foco. O processo ainda, nada, que eu não fui intimado, só fiquei sabendo... Da decisão. Decisão não. Aí não é decisão. O que aconteceu é que esse movimento que persegue... o movimento está pedindo a indenização. Entrou uma ação. Eu nem fui notificada, nada. Exatamente. Eu fiquei sabendo porque Paulo Souza me enviou, aí eu não sabia. Aí nós viu que esse do movimento, justamente porque esse movimento, deixar bem claro, esse movimento está dentro de uma ação, né, que eu coloquei dentro da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, porque foi essa escola sem partido que divulgou fake news, distorcendo minha fala, e com isso eu acabei recebendo mais de 120 ataques e ameaças de morte. Veja só, para a gente deixar claro, né? Não foi uma decisão, foi uma ação movida pelo movimento Escola Sem Partido, que tem Lúcio Flávio como um dos idealizadores dessa ação, e eles pedem justamente uma indenização de R$1 milhão por conta, digamos assim, segundo eles, desse dano que a senhora causou aos alunos. Com relação àquela fala. Pelo que foi recentemente essa ação, acho que ainda tem a questão se vai, né, a justiça vai aceitar ou não. Aceitar. Ainda eu não estou sabendo. Só para contextualizar, a fala da senhora na escola em Dores foi porque a senhora falou ali um discurso político contra o ex-presidente Bolsonaro. Foi isso? Não, eu estava respondendo uma pergunta porque nessa semana que eu fui, eu tinha acabado de ser vítima de um ataque na internet que deu repercussão, que tem a ver com discursos bolsonaristas, discurso de ódio. Aí uma das alunas perguntou como é que eu lidava com essas perseguições lá, porque eu estava falando sobre justamente o fato de ser uma mulher trans estar naquele espaço. E estranho que tanto esse vereador quanto a estima dele não falou da prefeita de Dores, que estava lá também, falando sobre o fato dela ser eleita. Ela me perguntou o que é que eu faço. Eu disse, para resistir, combater, eu não vou me silenciar, porque fascistas, bolsonaristas, extremistas não irão me silenciar. Então, foi uma resposta que eles fazem isso numa tentativa de intimidar, vamos ver se ela para, se ela tem medo, né, de se candidatar. Na verdade, Foco, o que acontece comigo aqui, acontece com quase todas as parlamentares trans no Brasil afora,
quase todas as mulheres negras que ocupam, mulheres indígenas, como aconteceu recentemente com Célia Chaquiabá, na votação do licenciamento, né, dessa lei, né, de liberação, né, da devastação do meio ambiente. Então, todas nós mulheres que vêm dessa luta combativa, aguerrida, né, que nós somos símbolos de Marielle Franco, a gente, de uma certa forma, ameaça essa extrema-direita reacionária, que não tem atuação política, e a única forma para ter visibilidade é querer entrar com a ação judicial, é querer atacar e distorcer as nossas narrativas, como eles fizeram lá na escola em Dores. Deputado, obrigado pela sua presença, força no mandato, obrigado. Foi importante os esclarecimentos. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade, o carinho da audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser.